Eu também quero, senador Jorge Viana, dizer rapidamente do meu entusiasmo sobre a audiência pública da manhã de hoje, em que Vossa Excelência teve também muita participação. Nós hoje de manhã, numa audiência que durou quase 4 horas, recebendo um representante de uma grande empresa chinesa, nós tomamos conhecimento já sobre o avanço dos estudos para a construção de uma extraordinária ferrovia no Brasil, que seguirá do Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e chegando até o seu estado do Acre. E me regozijo com esta grande obra que está por ser realizada, porque ela vai representar um extraordinário desenvolvimento para o leste-oeste do Brasil. E, especialmente nesses estados ali, Mato Grosso, que é hoje o maior produtor de soja do país, Goiás, Rondônia, Acre, vão ter um desenvolvimento raro. E fiquei com uma pontinha de inveja, porque o Rio Grande do Sul não é contemplado. O Rio Grande do Sul, ao contrário, fica muito isolado nesta circunstância, desta monumental obra que, tenho certeza, vai andar. Porque quando os chineses põem a mão em algum trabalho, esse trabalho anda. E é o que nós teremos por tudo que ouvimos nesta audiência pública da manhã de hoje, e sobre a qual Vossa Excelência vai se deter mais minuciosamente daqui a pouco. Mas, desde já, estamos antevendo, sem qualquer intuito de visionários, mas, na verdade, é o que vai acontecer. O centro-oeste, leste-oeste do Brasil, com uma obra de tamanha magnitude, reunindo grande parte do país, passando pelo Peru e pelos Andes, chegando ao Pacífico e levando aquilo que os chineses querem, que são alimentos, porque um país superpopuloso como é a China, eles precisam de alimentos. E nenhum país vai produzir tanto alimentos daqui a pouco do que o Brasil. Hoje somos os segundos colocados no mundo, daqui a pouco seremos os primeiros. Então se entende todo o interesse e empenho que os chineses têm por esta ferrovia transcontinental que estão anunciando. Mas, dito isso, senhor presidente, eu quero falar, nesse meu pronunciamento aqui da tribuna, eu quero falar sobre a crise das nossas empresas, decorrência da crise econômica que o país está vivendo. Em meio à discussão sobre a ampliação que estamos fazendo nesta casa presentemente, sobre a participação de empresas estrangeiras em nosso espaço aéreo doméstico, surgiu a notícia de que a empresa irlandesa Ryanair expandirá suas operações na América Latina, chegando até a Argentina no ano que vem. O objetivo dessa companhia irlandesa, segundo seu presidente, é triplicar o número de argentinos que viajam de avião. Mas agora um detalhe, senhores senadores. Infelizmente, na mesma entrevista concedida por esse presidente da empresa aérea irlandesa, concedida ao jornal La Nación de Buenos Aires, Declan Ryan declarou, abre aspas, iniciamos negociações em todos os países da América do Sul, com exceção do Brasil, já que há muita corrupção no local. Fecha aspas. Triste conceito tem alcançado o país. E aí está mais uma prova. O dirigente de uma grande empresa aérea vai instalar a sua empresa em vários países da América Latina, mas não quer saber do Brasil, porque fala que o Brasil tem muita corrupção. Triste fato que nós não podemos negar. Outro fato, segundo a ONG Transparência Internacional, que estuda o tema e elabora o Índice de Percepção de Corrupção no mundo, nossa condição nacional brasileira é de plena deterioração. Na América Latina, Brasil e Guatemala puxaram a fila dos países com os piores escândalos da região. Em nosso país, a corrupção na Petrobras
é apontada como o principal fato catalisador. Panamá, El Salvador, Costa Rica, Chile e Uruguai estão bem melhor posicionados que nós brasileiros. Esta realidade, senhores senadores, além de atualmente afastar novos investimentos, faz com que empresas já estabelecidas aqui procurem buscar novos rumos para negociar. Na última semana, por exemplo, ficamos chocados com a notícia da morte do empresário Luiz Antônio Scussolino, de 66 anos, proprietário da Luize Estofados, em Rio Claro, São Paulo. Uma demissão em massa não acontecia naquela cidade há mais de 20 anos, quando a fábrica de carros Gurgel fechou e 1.000 trabalhadores foram mandados embora. Desta vez, foram 223 despedidos. Apesar da tentativa em impedir as demissões, mediante a redução da jornada de trabalho e de 20% nos salários, as dispensas tornaram-se inevitáveis, uma vez que uma proposta dos empreendedores foi rejeitada pela maioria dos empregados. Depois, sobre esse caso, a polícia registrou a morte do empresário Luiz Antônio Scussolino como o suicídio, provavelmente por inconformismo com o fracasso de sua empresa, de declínio de vendas e diante do ambiente regulatório hostil ao empreendedor em nosso país. Mas tem mais. Os problemas que se acumulam no Brasil levam empresas, outrora sólidas, a viver momentos dramáticos, fazendo com que companhias quebrem ou recorram a pedidos de recuperação judicial, ou sejam vendidas, ou simplesmente fechem as portas. Para o varejo, 2015, o ano passado, significou a perda de 180 mil vagas perdidas. Em um ano, o setor viu o fechamento de 95 mil lojas. Triste estatística. A rede Pão de Açúcar, por exemplo, registrou no ano passado seu primeiro prejuízo em 15 anos, 314 milhões de reais, prejuízo. A empresa não teve alternativa senão demitir 3.000 trabalhadores em apenas um trimestre. No mesmo segmento, a Walmart, maior rede de varejo do mundo, fechou 60 lojas no Brasil. As redes Ponto Frio e Casas Bahia, depois de ver o seu lucro encolher 99,7% em relação aos 2 anos anteriores, fechou 70 lojas, além de reduzir em 7.000 seu número de funcionários. A operadora de telefonia Oi, como estamos vendo pelos noticiários, acaba de pedir processo de recuperação judicial com enormes dívidas. Enfim, esta é a situação que estamos vivendo e apenas apresentando aqui exemplos. As falências passaram a se acumular. O fim da operadora brasileira da fabricante de geladeiras Maybe, responsável pelas marcas Daco, GE e Continental, tornou-se um exemplo dessa decadência. Somente ali foram perdidos 2.000 empregos. No cômputo geral da economia, no ano de 2015, 4.200 pessoas perderam seus empregos diariamente. 95,4 mil lojas fecharam. Repito, 95.400 lojas fecharam em 2015. Fecharam as portas, o que significa 13% do total. E 60 mil empregadores desapareceram, ou 5,7% do total. São números desconcertantes. Os exemplos são incontáveis. Poderíamos aqui fazer uma lista interminável de empresas que fecharam as portas ou estão em dificuldades e acabaram por demitir funcionários. Lembro que todos os casos citados aqui são resultados da política econômica implementada no passado recente. Mas precisamos, senhores senadores, olhar adiante e tratar do que se pode fazer para a construção de um ambiente favorável aos negócios. Nossos empresários precisam de mais liberdade e menos governo. Regras estáveis e racionais são pilares necessários a um sistema econômico sólido. O primeiro passo, proposto recentemente pelo governo, está sendo dado.
Significa reduzir o tamanho da máquina pública, que atualmente não cabe no orçamento. Limitar o aumento do gasto público é um primeiro passo, demandando que os estados façam o mesmo. As despesas do governo não podem subir acima da inflação. A proposta, feita pelo Ministério da Fazenda, é um gesto de significado para o país, que precisa aprender a viver dentro do orçamento, o que não faz há muitos anos. Outro caminho que ajudará a aliviar o peso do Estado sobre nossa economia é o processo de retirada do governo de setores que nossa iniciativa privada pode muito bem exercer de forma mais eficiente. Os estados devem seguir o mesmo caminho da venda de ativos em contrapartida à renegociação das dívidas. Essa medida servirá de auxílio para encontrarmos o equilíbrio das contas públicas. Sabemos que um orçamento balanceado, traduzindo o posicionamento de um país responsável, se transformará em investimentos de longo prazo, modelo propulsor da livre iniciativa. Somando a tudo isso e pedindo mais alguns minutos, 2 minutos ou 3 no máximo, senhor presidente, somado a essas medidas, encontramos o combate à corrupção, a palavra mais usada no Brasil na atualidade. Corrupção. Sabemos que a diminuição do tamanho do Estado em si já é um instrumento efetivo na guerra contra aqueles que desviam dinheiro público. Afinal, não sabemos de desvios em empresas grandes e que já foram públicas. Embraer, Vale, CSN, hoje companhias privadas que geram emprego e renda no Brasil. Se a limitação do tamanho do governo em si já é uma vitória, sabemos que podemos fazer mais. Nossos governos não têm sabido coibir malversações em várias estatais. É preciso garantir a independência, livre de qualquer interferência política de nossas instituições que vêm atuando no combate à corrupção. A propósito, muito bem-vinda a lei que decidimos aqui há bem poucos dias, já passando pela Câmara e pelo Senado e agora aguarda sanção presidencial. A partir de agora, a lei veda que filiados partidários ou que tenham exercido mandato parlamentar, políticos em geral, não possam dirigir empresas estatais. É uma outra medida elogiável que haverá de reduzir a corrupção na atividade pública do país. Por outro lado, um outro fator, senhor presidente, que toco aqui no arremate desse discurso, eu penso que chegou o momento também de falar sobre o fim do foro privilegiado. Apresentei há 2 meses aqui no Senado um projeto sobre o fim do foro para ministros de Estado. Entretanto, hoje estou convencido que seu escopo deve ser ampliado. Parlamentares devem ser invioláveis por suas opiniões e só. Fora nossas opiniões, parte integrante de nosso trabalho parlamentar, devemos estar sob o mesmo escrutínio da lei e foro que qualquer brasileiro se encontra. A política não deve servir de escudo protetor para aqueles que cometem ilícitos. A Lava Jato já produziu 106 condenações em Curitiba. Mas é aí a pergunta que todos fazem. E em Brasília, quando é que isso vai acontecer? Aqui os processos não andam e quem comete crime imediatamente quer que seja levado para o Supremo Tribunal Federal, para o foro privilegiado. Ora, por quê? Porque sabem que no foro privilegiado só temos protelações. Chegou o momento da mudança. Precisamos combater a corrupção. Hora de acabar com os dutos e ralos por onde fogem os recursos daqueles vocacionados ou viciados em desviar o dinheiro dos pagadores de impostos. Era o que pretendia dizer, senhor presidente. Obrigado pela tolerância.